aqui é a Emanuele Chaves do Descomplica Manu e hoje eu vim bater um papo com vocês sobre dicas para aprovação na primeira fase da OAB. Essas dicas que eu vou estar passando é baseado na minha experiência, foi um método que eu adotei, que eu fui ajustando conforme as minhas necessidades, conforme a minha rotina e que graças a Deus deu super certo para mim. Tanto eu quanto outras pessoas próximas a mim que estudaram da mesma forma, obtivemos a aprovação de primeira. Eu estava cursando o 9º semestre e eu acredito que pode ser útil para vocês também. Vamos lá, se você, assim como eu, não tem uma disponibilidade de 6 horas, 8 horas por dia para estudar, eu também não tinha essa disponibilidade, continuo não tendo, né? E quando eu fui estudar para a OAB eu encontrei muita dificuldade. Acredito que você também vai passar por essa dificuldade, agora não mais porque você está vendo esse conteúdo, mas se antes de você chegar aqui, você pesquisou na internet como iniciar os estudos para a OAB, você certamente deve ter percebido que a maioria das páginas da internet, os blogs de estudo, eles sempre impõem para você que você precisa de uma rotina de estudo de 6 horas por dia, 8 horas por dia, num prazo de 3 meses para você conseguir estudar e se preparar para a OAB. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos acadêmicos de direito, que, conjuntamente com a faculdade, leva um estágio, um serviço, enfim, tem toda uma vida, né, fora a OAB. E é por isso que hoje eu vim aqui passar de forma resumida para vocês algumas dicas, né, da forma como eu estudei. A primeira dica: antes de você se desesperar e querer correr para comprar o cursinho, analise, veja qual a sua situação perante o exame de ordem. Então, a primeira dica que eu dou é: faça um simulado do exame da ordem. Hoje em dia existem inúmeros aplicativos, você pode estar baixando na Play Store e esses aplicativos vão te passar o exame completo para você realizar, de várias edições, e você pode estar resolvendo essas questões. Então, o próprio aplicativo ele vai te passar a quantidade de acertos por disciplina, o seu tempo. Então, tira alguns minutos, dependendo da sua agilidade, né? Ou uma hora, 2 horas do seu dia, dependendo aí da sua agilidade para resolver as questões, e realmente resolva esse simulado, tá bom? A partir dali, você vai descobrir quais são as matérias que você realmente tem dificuldade. Então, a partir do momento que você fez o simulado, você consegue perceber quais são as matérias que você tem maior facilidade e quais são as matérias que você tem maior dificuldade. E é em cima das matérias que você tem maior dificuldade que você vai trabalhar. Não necessariamente você precisa esgotar todo o edital da OAB, como também não necessariamente você tem que estudar só aquelas matérias que dizem ser rotineiro que caem na OAB. Então, você vai trabalhar em cima das suas dificuldades, ou seja, daquelas matérias, daquelas disciplinas que você obteve uma menor pontuação durante o simulado. Feito isso, você tem que decidir se você vai investir em um livro para poder ter o conteúdo mais fácil, ou seja, esses livros que tem todo o conteúdo da OAB, aqueles bem grandão, e você decide se você vai investir num livro desse ou se você vai fazer um apanhado, né, uma junção de conteúdos esparsos que você tem aí na sua casa, em arquivos PDF, em doutrinas, né, e assim por diante. Na época eu preferi investir em um livro, ele não foi caro, na verdade era um dos mais baratos que tinha disponível na livraria na época, era um livro da Alphacom e ele foi excelente, atendeu muito bem às minhas necessidades. E feito isso, você vai ter aí o seu livro, você já vai saber as matérias que você tem maior dificuldade, você vai fazer a leitura do seu cronograma, né? Então, você pega o seu cronograma, você vai riscar todas aquelas matérias relacionadas às disciplinas que você teve uma maior facilidade, você vai excluir ela do seu cronograma e vai focar nas matérias que você tem mais dificuldade. Então, se você tinha 7 tópicos para estudar por dia, por exemplo, você vai ter 5 agora, vai ter 4, e o tempo vai ser maior para você poder dedicar aquelas matérias, né? Que são as que você realmente tem maior dificuldade, que você precisa investir mais. Se lá no final sobrar um tempo para você revisar aquelas outras disciplinas, ótimo, faça isso. Mas se não sobrar, você pelo menos vai estar ciente que as matérias que você tinha maior dificuldade, você investiu um tempo, né, maior nelas, mas que vai te trazer um retorno maior também. Após isso, você tem que pensar em outro ponto. Você gosta de resolver questões no fim de cada estudo ou você prefere eleger um dia só? Eu, particularmente, recomendo que você eleja um dia do seu final de semana para que você possa resolver simulados da OAB.
Você fazendo isso, resolvendo esses simulados, você vai conseguir perceber melhora do seu desempenho em relação ao primeiro simulado, em relação àquelas matérias que você tinha maior dificuldade, e isso faz com que você fique mais animado, com que você fique mais feliz. Quando você resolve questões ao fim de cada período de estudo, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu muito isso comigo. Às vezes você estuda horas, vai tentar resolver as questões e não consegue. Mas por que isso acontece? Às vezes aquele conteúdo que você estudou não é o suficiente para você resolver aquelas questões. E quando você deixa o simulado para o final de semana, que você passou todos os outros dias estudando, se preparando, aquele aglomerado de matéria que você estudou de conteúdos, ele faz com que você acerte a questão, porque o seu conhecimento é maior, é mais amplo. Então, tá aí outra dica, deixe para refazer os simulados aos finais de semana. Não pense que você vai ter que estudar somente o direito do advogado, porque a maioria dos cursinhos dizem que é o que mais cai, que ética vai garantir a sua aprovação. Ótimo, ética realmente pode garantir sua aprovação, mas melhor do que isso é você chegar na OAB sabendo que você tá craque em tudo, que você aprendeu tudo, que as suas maiores dificuldades foram resolvidas, agora já não são dificuldades mais, né? E que você está dominando aquele conteúdo. Não necessariamente você precisa dominar todos os conteúdos da OAB. O que você precisa é de uma pontuação que te coloque dentro. E se você trabalhar as suas dificuldades, isso já está garantido. Se você gostou desse vídeo, já marca aí nos comentários aquela pessoa que você conhece, que você acredita que vai gostar, que assim como eu não tinha muito tempo para estudar, assim como talvez você não tenha, essa pessoa também pode não ter, pode estar desesperada, preocupada com o que vai fazer. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Essas dicas são baseadas na minha experiência, de pessoas próximas a mim, assim como eu já disse. Deu super certo e eu acredito que pode acrescentar muito na vida de vocês. Tenta desse jeito, não priorize tanto as videoaulas. As videoaulas elas são mais para fixação, elas são mais para você revisar o conteúdo e não aprender ele de um todo, entendeu? Se você ficar focando só nas videoaulas, você vai perder muito tempo e não vai conseguir estudar o restante dos conteúdos que você tem dificuldade. Então priorize a leitura, saiba discernir o que é resumo, o que é a necessidade de resumir para coisas que é apenas insegurança. Então tome notas, não fique fazendo resumos gigantescos, porque isso vai também reduzir o seu tempo de estudo e o seu tempo de estudo que você poderia estar estudando outras matérias, né? E às vezes é só por insegurança. Então tome notas daqueles pontos que você vê que realmente é essencial. Além disso, eu gostaria de dizer que esse vídeo contém algumas dicas para a primeira fase. No entanto, se vocês gostaram, se vocês querem mais dicas em relação à primeira fase, me contem, eu posso voltar com mais vídeos para a primeira fase. Pretendo voltar em breve com outros conteúdos aí relacionados ao meio acadêmico, né? E contem para mim se vocês querem. Até mesmo vídeo de como lidar com a pressão da OAB, de como estudar para a segunda fase. Enfim, todas essas dicas, né, que são momentos de dificuldade que nós acadêmicos passamos durante a graduação e que eu tenho certeza que às vezes um vídeo de 10 minutinhos pode esclarecer muita coisa e te dar um norte. Esse método de estudo, né, pode garantir a sua aprovação e quando você menos pensar, o seu nome vai estar ali na lista dos aprovados e não importa a sua canseira. Se ela não estiver prejudicando o seu desempenho, persista, esgote todos os dias o seu cronograma de estudo, porque isso vai fazer com que não haja acúmulo de conteúdo, tá bom? Se vocês gostaram, comentem aí. Desculpa ficar meio piscando, não sei pra onde olhar ainda, porque é o primeiro vídeo, mas se vocês gostaram, eu espero os comentários de vocês. Um grande beijo, até a próxima!